Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Cidades. Esse é aquele momento daquela entrevista bacana que você toda semana acompanha aqui com a gente, com alguém que vem se destacando na região metropolitana de São José do Rio Preto, vem fazendo diferença nessa região que é tão importante economicamente para o estado de São Paulo. Vamos falar um pouco do entrevistado de hoje? Sabe aquele professor que marcou a sua vida? É assim que alguns alunos definem esse nosso entrevistado. Ele tem 3 faculdades, dedicou a vida ao magistério e agora não, já faz um tempo está na política, mas talvez ele esteja vivendo, como ele mesmo me disse agora há pouco, um dos maiores desafios da vida dele. Eu estou falando de Dilmo Rezende, prefeito de José Bonifácio, presidente da AMA. Muito obrigado pela sua participação, prefeito. Eu que agradeço, Fernando, é uma satisfação, uma alegria poder estar aqui no Entre Cidades e te cumprimentar aí pela abertura, obrigado pelas palavras e vamos lá. Você sabe que a gente tem muito em comum, nós estávamos falando dessa missão de ensinar, né? Também sou professor, gosto muito e eu sei que é uma paixão sua, que inclusive começou muito cedo, não? Sim, eu venho de uma família bem humilde e a minha mãe, uma preocupação que ela tinha era que tinha que estudar. Então, eu fiz magistério, na época eu tinha um magistério, técnico em contabilidade e depois eu fui para a faculdade. A primeira faculdade foi História e eu comecei fazendo, foi em Monte Aprazível, na Dom Bosco, e durante o período a coordenadora do curso, nós tínhamos um bom relacionamento e encerrando o curso ela pediu para que continuasse lá, que trabalhasse na unidade, que desse aula na faculdade, que desse aula no colégio e ali nós assumimos também a coordenação do núcleo de História por um bom período. Fiquei na unidade Dom Bosco por mais de 20 anos trabalhando lá e aí também, logo no início da carreira, eu fui para uma unidade do Objetivo em José Bonifácio, fui aluno da escola técnica, que eu fiz contabilidade, depois eu fui professor, depois eu fui diretor, depois eu fui presidente dessa fundação lá, onde parece que Deus vai fazendo com que a gente vá adquirindo a experiência para enfrentar os desafios, como você disse, dos dias de hoje, né? Mas dar aula é muito prazeroso. Eu sinto muita falta da sala de aula. Quando eu falava hoje ainda de manhã, que quando eu estava no meio da rapaziada, da garotada, dos jovens, quando eu saía da unidade, numa véspera de feriado igual a hoje, né? Eu saía me sentindo jovem, mesmo com a idade avançada, eu me saía sentindo jovem. Hoje, quando eu saio da prefeitura, eu saio um pouco cansado, sentindo um pouco mais velho, né? Então, a aula é gratificante você ver a transformação que consegue ocorrer no ser humano, né? Transformação essa para o melhor, para o bem, né? Que você vê o conhecimento sendo adquirido, você vê a forma de se pensar ali, é muito gratificante. E quando chegava no final do ano, todos os anos, Deus foi muito generoso comigo e os alunos também. Eu fui paraninfo de todas as turmas, desde o primeiro ano que eu trabalhei até o 2018, quando eu deixei por causa da política. E a política, quem me fez, na realidade, foram meus ex-alunos, os meus alunos. Segura um minutinho que nós vamos chegar lá, porque a história é interessantíssima. Agora me fala uma coisa, 3 faculdades, mesmo dando aula, uma vida super corrida e nunca parou de se atualizar. Quando eu era bem jovem, eu gostava muito de futebol. Era garotinho, estava na 6ª série. Um dia à tarde, meu pai passou e me viu jogando bola à tarde. Ele chegou em casa e disse, à noite, na hora que foi jantar, ele falou, a partir de amanhã você vai trabalhar de manhã e à tarde vai estudar à noite. Eu falei, não, mas não dá. Ele falou, não, você vai aprender a trabalhar. E aí eu fui para um escritório de contabilidade e comecei a trabalhar. E a partir dali
Foi de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, feriado, sábado, domingo, montamos negócio, e o tempo foi passando e aprendi que o trabalho faz com que a gente cresce. Agora, com esse vozeirão todo, nunca pensou em ser locutor, não? Não, eu trabalhei no rádio um curto espaço de tempo. Eu sabia. Mas eu ficava na parte administrativa e fiz um programa religioso, mas era às tardes, nos domingos, mas de forma voluntária. Mas e que também eu admiro muito a imprensa, esse trabalho que vocês fazem. É uma veia muito ligada à comunicação. O professor está tudo muito ligado à comunicação, né? Sem dúvida. Agora, eu fiquei sabendo que quando você resolveu se lançar na política, foram seus alunos que fizeram a campanha, que saíram pedindo votos, que angariaram votos com a família e tudo mais. Como é que foi isso? É interessante. O candidato a prefeito, na época, me chamou e falou, olha, nós precisamos que você entre junto com a gente, no nosso grupo, para ser candidato. Eu disse, não, é melhor eu ficar na sala de aula, é melhor eu ficar criticando lá, orientando, do que vivenciar isso, não tem jeito. Ele falou, não, entra. E foi uma, duas, na terceira era o último dia para fazer as inscrições. E eu falei para ele, mas rapaz, eu não vai ter como eu ganhar a eleição, minha família é muito pequena e meu grupo, eu não sou uma pessoa que tem uma vida ativa na sociedade, eu sou mais família, né? Os amigos ali. Ele falou, não, entra só para poder fazer número. Eu falei, tá bom, coloquei o número lá, mas na época eu estava trabalhando em Monte Aprazível, em Barbosa, e eu tinha, junto com meu irmão, um posto de gasolina em Bonifácio também. Na época, então era uma correria, de manhã, de tarde, de noite, nós não tivemos tempo para a campanha. Minha mãe, que na época era viva, às vezes eu chegava em casa à noite, ela estava com o telefone ligando para as amigas dela para votar para mim. E aí começou a campanha, mas eu não tinha tempo de fazer visitas, de conversar. E estava no posto e chega uma senhora, falou, olha, eu queria te conhecer. Minha neta está estudando em Londrina e ela me ligou que ela não vai poder vir votar e ela pediu para votar em você. Eu falei, vou ter 2 votos já, o da senhora e o meu, né? E assim foi veio ela, vieram outras, e no dia da eleição, quando iniciou a apuração, eu vi algumas urnas e vi que o prefeito que estava junto com a gente iria perder a eleição. Perdeu a eleição. E eu falei, quando a pessoa perde, normalmente ela fica muito sozinha, né? O pessoal vai tudo comemorar com quem ganha. Eu falei, eu vou lá ver como é que ele está. E aí eu fui. Ele estava sozinho de fato. Aí eu fiquei com ele e o meu telefone começou a tocar, até que meu irmão me ligou, eu falei, agora eu tenho que atender. Ele falou assim, vamos comemorar onde você está. Eu falei, mas comemorar o quê? Nós perdemos a eleição. Ele falou, não, você ganhou a eleição. Ele foi muito bem votado. Eu falei, mas não é possível, não pode ser um negócio desse. Ele falou, não, você ganhou a eleição, tem algumas comemorações aqui, vem comemorar, né? E a partir dali iniciei o legislativo. Isso foi? Há 3 eleições passadas. Eu fui vereador, depois vice, agora prefeito. Iniciamos o período legislativo com os votos dos alunos. Já havia um bom tempo, né, trabalhado nas salas de aula em Bonifácio, na escola técnica, no Objetivo, e foram eles que me colocaram no legislativo. Aí vem aquela responsabilidade, porque quem me colocou são críticos, são alunos que vão cobrar uma postura, um trabalho, né, que de fato aquilo que eu pregava na sala de aula, né? E nós começamos um trabalho, lutamos. O prefeito era da oposição, mas tentamos fazer uma oposição consciente, conversávamos muito e dali chegamos até os dias de hoje. Os alunos que me colocaram aqui. Eu sempre faço uma pesquisinha antes, né, para saber um pouco do meu entrevistado, e um dos seus alunos, um ex-aluno, Gustavo, ele me disse assim, eu não podia votar, mas eu saí fazendo com que todo mundo da minha família votasse. Foi o que acabou acontecendo, meus alunos, que na realidade eu os considero filhos afetivos, os ex-alunos, né? Porque eu começava a trabalhar com eles, Fernando, no 6º ano, e parava no 3º colegial,
terceira série do ensino médio ou no cursinho, né? Então praticamente uma vida ali junto, né? E a gente aproveitava muito esses momentos para se aproximar também, porque eu entendo que o professor ele consegue atingir o seu objetivo quando o aluno gosta dele, facilita a compreensão, né? E muitos alunos não gostam de história porque ele tem mais habilidade com a área de exatas, biológicas. E aí eu tentei trabalhar, e meu jeitão mais caipira, mais simples, e isso fez com que aproximasse muito dos alunos. E aí nós tivemos essa relação de afinidade ali de pai e filho, de irmão, e que me conduziu à vida política. E me deu uma satisfação muito grande no período das salas de aula, sabe? Foram anos agradáveis demais. E aí você deve ter feito uma exemplar na Câmara, no Legislativo, que te levou a ser vice-prefeito. Eu procurei conduzir como vereador. Fui o único vereador eleito de 3 coligações do partido em qual eu estava, dos partidos em qual eu estava, né? E sendo oposição, mas eu nunca entendi que oposição tem que ser aquela oposição que venha criticar, que venha ofender, aquela oposição que vem machucar. Eu sempre entendi que oposição é aquele que vem colaborar, que vem alertar, que vem... Eu nunca subi na tribuna para criticar o prefeito, que era a minha oposição na época. Eu ia até a prefeitura, nós conversávamos, né? E na tribuna nós apresentávamos o que tínhamos de bom. Fomos a São Paulo várias vezes, através dos deputados que a gente apoiava, buscar recursos. Eu entendo que eu preciso de fazer esse trabalho, mas entendo que o legislativo é muito mais do que isso, né? É se organizar na questão das leis, é procurar aproximar, é fazer com que a população tenha um ganho consciente através dessas leis, mas eu também tenho que fazer aquele trabalho de buscar recursos, de ajudar o prefeito, e nós fizemos dessa forma, fizemos uma ligação com os demais vereadores na época, tínhamos o respeito dos 9, tanto é que todas as eleições que eu participei, eu obtive os 8 votos, só eu que não votei em mim, os demais votaram ali no que nós precisávamos. Então, eu conduzi dessa maneira, procurei aproximar do Poder Executivo, lógico que sempre que precisava nós tínhamos os nossos embates, mas de uma maneira bem consciente. E agora, no Executivo, você me disse, antes de começar a entrevista, que está sendo um desafio muito grande. Por que um desafio? Quando você assume um cargo de prefeito, tem-se a impressão de que você é alguém diferente, alguém especial. E na verdade não é. E aí você tem que lidar com muitos interesses particulares, interesses de alguns grupos, interesses de pessoas que fazem parte da sociedade, e aí você tem que conciliar tudo isso com o que você de fato precisa, que é o objetivo, que é o bem comum, que é a sociedade de uma maneira geral. A relação com vereadores, ela é bem tensa, bem complicada. Cada um, lá são 9, o poder maior está lá, né? São pessoas que pensam diferente, você tem que ter essa relação. E para você poder construir, Bonifácio hoje tem 40 mil habitantes mais ou menos, e é uma cidade ainda muito dependente do governo estadual e do governo federal. A base de recurso dela, o orçamento dela, é para se manter. Qualquer tipo de investimento vai precisar de ajuda do governo federal, vai precisar do governo estadual. E nos 2 primeiros anos eu tive a sorte de encontrar um governo do estado que foi muito municipalista e que nos ajudou muito. Bonifácio hoje é um canteiro de obras, nós temos obras em todos os bairros da cidade. E isso me projetou também nesse período. Mas para você conquistar a obra e fazer com que ela aconteça e ela chegue ao seu final, isso também é um desafio muito grande no poder público, que é diferente da iniciativa privada, né? É uma burocracia gigantesca e não tem como você livrar dessa burocracia.
Esses entraves vai fazendo com que ocorra um desgaste. Eu consegui montar uma equipe muito boa. São grandes companheiros que trabalham afinco. Se precisar que eles atravessem a noite trabalhando, eles vão atravessar a noite trabalhando. E eu tenho uma secretária da assistência social, e esses tempos eu liguei para ela e disse, me parece que tem uma família que está com dificuldade. Eles mudaram para cá e parece que está sem alimentação. Falei, amanhã você consegue ver se uma assistente social vai até a casa dela para confirmar, ver se é e se for para poder. Isso era umas 10 horas da noite, mais ou menos. Era 11 horas ela me retornando. Eu fui lá, no sítio. A porteira estava fechada, mas eu pulei a porteira e, de fato, eles não tinham nada na geladeira. Eu já tinha levado algumas cestas básicas no carro, já deixei lá, já providenciamos para a emergência o que precisava, amanhã nós vamos... Então a equipe minha é mais ou menos isso. Sabe? Ela mede esforços. Não mede esforços e trabalha com amor. É o que me ajuda, é o que faz com que as coisas aconteçam. Então, o poder público eu acho dinâmico, porque nós temos que lidar com a assistência social, com a educação, com a segurança, e assim, é um leque, né? E você tem que entender um pouco de tudo desse leque, e você tem que estar bem preparado. E você também pega ali alguns servidores municipais que são bem antigos, né? E que ali a gente tem que ter um trato muito especial, porque nós dependemos muito dele, porque ele acaba carregando, aqueles mais antigos, a visão de que parece que a prefeitura, o recurso são deles, né? E aí nós temos que conversar, temos que dialogar, temos aquelas reuniões, para ele entender que não é, né? Quando eu assumi a prefeitura, eu assumi, lógico, sabendo da quantidade de recursos que a prefeitura dispunha, como poderia ser feita, a arrecadação. Aí nós chamamos a equipe financeira e eu disse para eles, eu falei, nós vamos iniciar fazendo uma transformação no setor de obras, nós vamos mudar tal coisa, vamos fazer isso. Aí o pessoal das finanças, como sempre, que é o papel deles, né, disse, não, o senhor não pode fazer isso, vamos segurar os 2 primeiros anos e o senhor faz no 3º e no 4º, né? Aí eu digo, não, nós vamos fazer no 1º, no 2º, no 3º e no 4º. Ele falou, não, mas aí como que vai fazer com o recurso? Eu falei, não, o recurso dá, nós vamos dar um jeito, pode ver. Então você teve esses enfrentamentos no começo. Comecei fazendo, eles entenderam, hoje nós estamos juntos, né? E acho que houve um crescimento deles também na questão da visão da administração pública. Então esses desafios que não é só chegar e falar, vamos fazer e trabalhar, né? Você tem que enfrentar todo um contexto de administrações diferentes, que vêm com outros pensamentos, com outra visão, e a visão da gente, né? Como outro também, a hora que chegar depois da gente, pode ser que tenha a dele, vai ter que passar por esses desafios, que é desvincular os pensamentos que a gente vai deixando ali. E tem algumas obras muito grandes ali, né? Como é o caso, é o anel viário, é isso? Anel viário. Que vai mudar completamente a vida. O Bonifácio é cercado por 2 grandes rodovias, a BR-143 e a Assis Chateaubriand, SP. E Bonifácio foi crescendo em torno dessas grandes rodovias. E quando Bonifácio enfrenta um problema de trânsito muito grande hoje. E quando se tem os caminhões que vêm pela BR e tem que passar por Bonifácio para ir para Assis, ali, é terrível. É uma faixa muito longa, com lombadas, com avenidas, e o trânsito da cidade já é grande, né? Sábado você não consegue andar mais no centro de Bonifácio. E aí você pega esses caminhões para poder fazer os contornos. E aí um sonho das administrações passadas construir esse anel viário. E aí nós fomos atrás, fizemos o projeto, corremos atrás dos deputados, conversamos com o governo na época e, para nossa satisfação, foi liberado o anel viário. Essa obra tem um valor estimado mais ou menos de 40 milhões. 40 milhões. 40 milhões. Porque quando eles começarem, vai dar uma sequência à rodovia que vem de Novo Horizonte, que passa por Mendonça, Adolfo, já tem um pontilhão, ela vai dar sequência e vai chegar próximo a Bonifácio, onde nós temos um distrito industrial, que vai desaguar na SP, na Assis Chateaubriand. 8 quilômetros e 200 metros. O primeiro orçamento foi por 16 milhões. Mas quando a estimativa do peso e da quantidade de volume que passaria, ele teve que mudar todo o projeto, né?
E aí o asfalto, para você ter uma ideia, a primeira capa foi de 4 centímetros, agora tem mais 6 centímetros, ele vai ter 10 centímetros. Nós tivemos uma obra de arte grande no caminho, uma obra, acho que é a maior que o município recebeu até hoje, de um governo, e ela deve ser inaugurada provavelmente em julho, ainda esse ano. Está bem adiantada a obra e, paralela a essa, nós estamos com obras praticamente em todos os setores, obras de grande porte. Nós estamos construindo uma unidade básica de saúde no valor de 6, 7 milhões. A nossa já estava bem deficitária, em completo desacordo com a vigilância, e aí nós iniciamos a construção. Também devemos encerrar essa construção agora até o final do ano, um prédio bonito, diferente. Nós, para você ter uma ideia, nós construímos 6 polos esportivos em Bonifácio. E desses polos esportivos que nós construímos nesses 2 anos, nos deu uma ascensão na Secretaria de Esporte. A Secretaria de Esporte vai fazer agora uma incubadora de um projeto grandioso que eles têm para trabalhar com a rapaziada do primeiro ano até o 5º, que é descobrir talentos e que é tirar essa rapaziada da rua. Eles escolheram 10 municípios do estado de São Paulo, de 645. Aí escolheram Campinas, Rio Preto, Araçatuba, Piracicaba e escolheram Bonifácio. A menor cidade que tem lá, está no meio das 10, motivo de muito orgulho para nós, de um trabalho que foi investido com obras no município através da Secretaria de Esportes. A remodelação do campo, as construções dessas arenas, os campeonatos que nós fizemos, eles tinham um levantamento e nós fomos imbuídos no meio dessas 10 cidades. Obras, nós construímos outras unidades de saúde, velório municipal, nós fizemos uma ampla reforma também, está para ser entregue. Praças, tem alguns que falam o prefeito das praças, né? Eu falei, sou mesmo, e gosto de uma praça bonita. Nós estamos remodelando a praça principal, construímos mais de 6 ou 7 praças na cidade e hoje a nossa rapaziada tem aonde ir passar o seu momento com esporte. A praça principal que nós tínhamos, ela estava abandonada, não tinha mais condições da família aí. Colocamos um arquiteto que fez um projeto que levasse a família de volta, colocamos uma fonte bonita no centro, demos uma revitalizada nela e estamos tentando levar Bonifácio à categoria de sede de uma micro-região mesmo, Fernando, ali. Hoje, Bonifácio também é a subsede da região metropolitana. Ontem até nós tivemos uma reunião em Rio Preto com o Edinho e nós levamos o Poupa Tempo, estamos levando um posto da Receita Federal, estamos levando o PROCON, a Santa Casa nós estamos equipando com aparelho de tomografia, densitometria, tomografia inauguramos essa semana. Então nós estamos fazendo com que Bonifácio tenha a sua característica de sede de uma micro-região com as obras e com todo esse trabalho. E tem tudo para ser, né? Até porque os municípios que estão ali à sua volta esperam isso e recorrem a Bonifácio mesmo, né? Exato. Durante a pandemia, eu ainda muito cru como prefeito, né? Eu me vi numa situação muito difícil, porque o governador do estado, naquele momento, disse, fecha tudo, meu decreto está aqui, vocês obedecem. Eu falei, eu não posso romper com ele, mas ao mesmo tempo eu não entendo que eu tenho que fechar, porque eu entendo que cada cidade tem sua realidade. A minha tem 40 mil habitantes, é mais fácil para a gente poder conversar, né? E aí eu chamei a associação comercial, os pastores, os representantes, mesmo na pandemia, não podia, mas reunimos na prefeitura. Eu não fechei a prefeitura um dia, não parei de trabalhar nenhum dia. Reunimos com eles e falei para eles, eu não posso desobedecer o governador, mas ao mesmo tempo, eu não posso fechar a cidade. Eu estava em casa, levantei, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus e falei para ele, o senhor me colocou nisso, o senhor me dá um jeito, o que eu faço? Eu fecho ou eu não fecho, né? A hora que eu saí de casa, andei um pouco, encontrei um rapaz que trabalha com lanche. E ele disse, eu não perguntei nada, ele veio e perguntou para mim, falou, prefeito, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele disse, você vai fechar?
vai decretar lockdown? Eu falei, estou vendo, vamos ver como é que vai fazer, estamos estudando, estamos pensando. Ele falou, prefeito, se o senhor fechar, eu vou dispensar 7 funcionários. Só vai ficar eu. Hoje nós estamos em 8. Aí eu pensei comigo, não são 7 funcionários, né? São 7 famílias. Andei mais um pouco, por incrível que pareça, encontrei um senhor, ele tem 3 unidades. Ele tem um Pesca e Pague, ele tem um 24 horas e ele tinha um açougue. Aí ele fez a mesma pergunta, no mesmo dia, quase que um em cima da outra. Eu fiz a mesma resposta, né? Nós estamos vendo. Ele falou assim, porque se você fechar, uma das 3 unidades eu vou fechar, que eu não consigo. Eu falei, quanto significa isso? Ele falou, uns 30 funcionários. Aí eu falei, 7 com 30, são 37 famílias. Aí fui reunir com os pastores, com a associação comercial, com a OAB, pessoal. E aí eu falei para eles, pessoal das escolas. Aí eles, eu não queria fechar, e acho que não podemos fechar. Mas nós temos que ter um controle. Nós temos que equipar a Santa Casa, temos que ter respirador, temos que ter as UTIs nossas aqui, porque o Hospital de Barra não vai aguentar, que é a referência nossa. E, ao mesmo tempo, nós temos que ter um controle no nosso comércio. O supermercado, a minha visão era de que, quando eles falavam fecha, a minha era abre. Se vai ficar aberto 8 horas, fica aberto dia e noite, para ter mais tempo, menos pessoas lá dentro, né? E isso nós fizemos em Bonifácio. Falei, as lojas controlam. Se eles estão falando que é para usar o álcool, a máscara, vamos fazer isso. E menos gente, pede para a pessoa esperar um pouquinho, vai. E assim nós fizemos. E como que nós equipamos a Santa Casa? Todo esse rodeio para poder falar dos prefeitos. Nós chamamos os prefeitos da região, que compõem a micro-região de Bonifácio. O prefeito de Adolfo, de Mendonça, de Ubarana, de Planalto, de Zacarias, de Nipuã, e nós reunimos. Ali, cada prefeito se comprometeu a enviar mensalmente para a Santa Casa um valor per capita para a gente manter a UTI naquele período em que nós não sabíamos o que iria acontecer. Montamos 7 respiradores, 7 leitos de UTI, e aí a partir dali nós começamos a enfrentar situações junto com os prefeitos, a reunir constantemente com esses prefeitos e tomar as decisões em conjunto, que aí os erros são menores, né? Então, Bonifácio, e aí eu falei, nesse dia, eu falei para ele, vamos procurar reunir agora um dia lá em Planalto, um dia lá em... Eles disseram, não, nós vamos reunir em Bonifácio. Bonifácio é a nossa sede, nós queremos que a reunião seja aqui e você conduz, porque... E a partir dali veio, a liderança foi assim, naturalmente ela veio acontecendo. Liderança essa, a gente vê que o prefeito tem muita coisa, trabalha bastante, mas não basta, prefeito. Tem a AMA. Tem a AMA. Conta um pouco para a gente da AMA. Primeiro explique para as pessoas que estão nos assistindo o que é a AMA e qual a importância dela para a nossa região. A AMA é a Associação dos Municípios da Araraquarense. Ela compõe 127 municípios. E a AMA teve uma história... em um seu passado grandioso, né? Vários prefeitos que passaram por ali conquistaram muito para a nossa região. E aí, com a pandemia, algumas coisas, a AMA deu uma queda. E conversando com alguns deputados, eles pediram para que a gente assumisse a direção da AMA e que elevasse ela a voltar a AMA a ser o que era no passado. Porque a AMA, qual que é o objetivo da AMA? É fazer com que a nossa região se desenvolva. E isso como? Com a união, com a força, né? Se eu for lá em São Paulo ou em Brasília sozinho, é uma coisa. Mas se for representando a AMA ou com os prefeitos da AMA, o que nós já fizemos na AMA, é diferente. Você obtém os resultados, né? A AMA, nós montamos uma diretoria de vários prefeitos, e a gente já começou a fazer algumas reuniões. Tivemos em Brasília já 2 vezes, com um grupo de quase 30 prefeitos. E a hora que a gente chega e a gente aponta os nossos anseios do município, tivemos uma audiência com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, com esses prefeitos, com esses 30 prefeitos. E aí nós começamos a sinalizar os problemas que são em conjuntos da nossa região. O trânsito, por exemplo, a logística, é uma preocupação muito grande nossa, né? No que tange a Bonifácio, nós estamos
Amanhã, terça-feira, nós temos uma reunião com a Transbrasiliana, porque a duplicação chega até o pedágio próximo a Bonifácio, entre Jaci e Bonifácio, e ela não consegue, ela não dá sequência no município de Bonifácio, Ubarana, Promissão, Lins. Nós vamos estar discutindo isso. Já marcamos uma reunião com o governo do estado para discutir alguns tópicos. Junto com a região metropolitana, nós vamos discutir a duplicação ou a melhoria do tráfego da Assis Chateaubriand, tanto no que tange até Barbosa e também aqui a BR, aqui a Nova Granada, as demais regiões já foram mapeados por outros prefeitos, já tem esse projeto. Nós estamos discutindo e marcamos para discutir a questão da ferrovia aqui em Rio Preto. Existem várias intenções, várias pessoas, o governador tem a sua visão, aqui a região tem outra visão, problema com Badibacite, problema. Então nós está nesse momento de discussão, a gente está elaborando um projeto para levar isso já pronto, com as soluções prontas, para que atenda a região. Nós tivemos uma conversa muito intensa com o prefeito de Olímpia, o Fernando Cunha. Ele tem já a documentação para a instalação de um aeroporto de cargas, né? E ele nos cede, ele falou assim, escolha a melhor localidade para que isso seja instalado. Não precisa ser em Olímpia. Guapiaçu, por exemplo, será que não vai facilitar? Rio Preto e Olímpia, fica no meio ou em outro local. Também estamos discutindo isso, estamos discutindo junto a Brasília e começamos. O assunto mais recente que nós estamos discutindo é a questão do saneamento, lixo, né? As prefeituras, os municípios têm um encargo muito grande com relação a transbordo, a dar uma finalidade nesse lixo, né? Nós pagamos muito caro e ao passo que se você tiver uma cooperativa ou um consórcio desses municípios, nós podemos, ao invés de pagar, receber recursos desses fins. Então, a AMA ela vem para discutir assuntos de interesses regionais. Ontem mesmo, falando com o Bolsoni, o vice-prefeito aqui de Rio Preto, ele falava de um grande anel viário da região, não de Rio Preto só, mas da região, né? Ali para facilitar ainda mais o trânsito. Então são diversos assuntos que a gente está iniciando um processo para tentar, em 2 anos, definir, fazer e acontecer. Ontem o Edinho mesmo dizia, nós temos que ser muito ágil, porque o tempo é muito rápido, né? Então, e eu coloco nas mãos de Deus o dia que amanhece. E acho que a AMA foi isso. As coisas foram acontecendo, na hora que eu vi, eu já estava lá. E o trabalho vem dando resultado. Vem dando resultado, as pessoas têm reconhecimento. Esses dias o delegado da Receita Federal, o Dr. Paulo, me chamou lá. Me chamou como representante da AMA. E ele disse, queremos fazer um trabalho em conjunto com os municípios. Eu quero, nos municípios que tiver possibilidade, da gente levar o posto da Receita. Eu quero distribuir equipamentos para essas prefeituras, para equipar as prefeituras, como computadores, telefones, equipamentos que a Polícia Federal apreende. Antigamente eles acabavam com esse equipamento queimando, destruindo, né? E ele falou, hoje nós não vamos fazer mais isso. Hoje a gente vai distribuir para o poder público ou para alguma assistência e nós gostaríamos de trabalhar com o poder público. Ele falou, nós estamos com muitos material de consumo, tênis, camiseta, bermudas, e nós precisamos de dar um fim nisso, não destruir, e nós precisamos do apoio de vocês. Reunimos, segunda-feira temos uma reunião com todos os prefeitos da AMA, foram todos convidados, provavelmente veio uma grande porcentagem das primeiras damas, para fazer essa distribuição desse equipamento, desses materiais para toda a nossa região, para que chegue até naquela pessoa que está precisando dessa roupa, precisando desse tênis, precisando desse celular. As escolas vão poder ser equipadas com mini computadores. Então a AMA te dá um leque muito grande de trabalho. Agora eu tenho que conciliar o trabalho na minha cidade, né? Eu não posso deixar cair o trabalho lá, mas também tem que manter o trabalho na AMA, né? Mas Deus não dá
a lama é pesada para o carneiro, né? Então nós temos que dar conta. Exatamente. São dois filhos que precisam de cuidados, Bonifácio e a Ama, né? Porque a união é que vai trazer resultado para a gente como um todo, mas também não dá para deixar o município, as pessoas que te elegeram, que colocaram tanta confiança na expectativa de dias melhores. Bonifácio é uma cidade de médio porte, né? Indo para médio porte, mas ela ainda tem a característica da cidade pequena. Então a população te cobra muito, ela quer ver você. Você tem que estar presente, né? Você tem que estar ali na lanchonete, você tem que estar no bar, você tem que estar no mercado, você tem... E é envolvente, você gostou, eu gosto disso. Esses dias eu estava com vontade de fazer feijão, e eu mesmo que cozinho para mim quando dá tempo, e eu queria fazer um feijão, né? E eu não tinha feijão em casa, passei no mercado. Eu fiquei 4 horas para comprar um saquinho de feijão. E conversa com um, e conversa com outro. E esse carinho que você recebe da população te dá uma força danada. E vem um que não te conhece. Eu queria te conhecer, quer dar um abraço, obrigado. Aí um lembra de uma coisa que foi feita lá, outro lembra de outra coisa que foi feita lá, né? Aí vem um, cobra alguma coisa. Ó, a minha estrada está com um buraco lá, tem que arrumar. Aí vão ver e vai. E é um momento que você faz uma análise da sua administração, da sua relação, como é que está, né? E dos problemas que às vezes precisam ser solucionados. Ficaríamos aqui horas conversando, conteúdo tem muito, tem de sobra. Parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado, tanto em Bonifácio quanto na AMA. A gente ouve falar muito bem, a gente conversa muito com os prefeitos e tudo mais, está todo mundo muito na expectativa desse trabalho e dessa união. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua entrevista, prefeito. Obrigado, Fernando. Muito bom, não percebi. Parece que foram alguns minutos que tive aqui. Foi muito prazeroso. Obrigado. Muito obrigado. E eu quero te agradecer que acompanhou a nossa entrevista até agora, sempre lembrando que toda semana uma entrevista bacana aqui no nosso canal, e você encontra também todas as notícias dos municípios da nossa região lá no site. Já anotou? Então anota aí, entrecidades.com.br, tem muita coisa boa te esperando. A gente se encontra na próxima semana, um abraço e até mais.